Então vamos agora para a conjunção. A conjunção, gente, já é uma classe de palavra que a gente tem que dar mais atenção, assim como a preposição. Aluno bom de serviço, ele sabe definir o que é uma conjunção e o que é uma preposição. Não é? Aluno bom de serviço, ele sabe olhar a oração no final do curso e perceber se a palavra tem natureza adjetiva, adverbial ou substantiva. Porque senão nós teremos dificuldade para fazer as matérias mais complexas, tá bom? Então, olha o conceito aí. É palavra invariável que liga palavras ou orações. Alguns gramáticos não aceitam esse conceito que liga palavras, né? Mas liga sim. Vocês verão que liga, está no contexto aí, está especificado e não tem como fugir. Assim como a preposição, também, ela liga orações também. Na verdade é o seguinte, a natureza dessas palavras é a preposição vai ligar termos e palavras, e a conjunção vai ligar orações. Mas não é bem assim, né? Nós temos as variações, né? A contextualização das palavras na oração, e vocês verão que depois, no decorrer do curso, vocês verão preposição introduzindo uma oração, e aqui vocês verão que tem conjunção também ligando. Agora está aí, ó, o amor e o ódio. Olha esse exemplo, o amor é substantivo e ódio é substantivo. E esse é uma conjunção que está ligando duas palavras. Ele está assumindo a função de preposição, tá vendo? Segue na mesma estrada. Olha a outra aí, Maria trabalha, mas João estuda. Esse mas aí está ligando Maria trabalha, que é uma oração, e João estuda, que é outra oração. Só para a gente ter noção, né? Ó, amor é substantivo abstrato e ódio é substantivo abstrato. Esse e está ligando os dois substantivos. Maria trabalha, por que Crepaldi diz que aqui é oração? Aluno que está iniciando em português, né? Tem que lembrar, trabalha é verbo e estuda é outro verbo. Então tem que lembrar, gente, verbo. Cada verbo ancora uma oração. Ou seja, então aqui eu tenho oração, Maria trabalha, e João estuda outra oração. Essa palavra mas está fazendo uma ligação das duas orações. Não sabemos, aqui é verbo, então aqui é oração, e a prova será em setembro, é outra oração. Esse se está ligando as duas. Seria assim para a gente analisar melhor. Então esse se também aqui é uma conjunção, esse mas é uma conjunção e esse e também é uma conjunção. Cuidado? Bizu, então, no primeiro exemplo a conjunção ligou duas palavras. No segundo e terceiro, orações. Combinado? Vamos ver agora os tipos de conjunções que nós temos na língua pátria. As conjunções podem ser coordenativas e subordinativas. Então, as condições que ligam orações sem fazer que uma dependa da outra, ou melhor, sem que a segunda complete o sentido da primeira, são as coordenativas. Nós temos 5 orações coordenativas. Nós veremos aqui agora a seguir. Então, exemplo aí. Ficou na cama até tarde, porém não dormiu. Vamos para os tipos aí. O pássaro furou uma mão e o comeu. Então, o pássaro foi lá no meu pomar, que já não é tão grande, mas tem um pezinho de mamão lá, né? Quando eu fui colher o mamão, já estava furado e comido por dentro. Não sei se vocês já viram. Há um pássaro que ele come o mamão por trás. Você está vendo assim, está bonito de frente, né? Na árvore. Quando você vai colher, ele está oco. O pássaro come ele por trás e ele entra dentro do mamão, gente. E come o mamão todo, né? O bicho é esperto. Então, o pássaro furou uma mão e o comeu. Então, eu estou aditivando duas ações. O pássaro ele fez o ato de furar e também de comer. Então, vai a outra aí. A B. Querem passar e não se preparam. Observe que aí eu tenho duas ideias contraditórias. Quem quer passar
Tem que se preparar. Se não está se preparando, está dizendo o que ele, né, afirmou na primeira. Querem passar e não querem estudar? Uma coisa contraditória, né? Então esse aí não é igual a de cima. A de cima adiciona duas ideias e o de baixo eu contradizo. Então, olha só. Esse agora é adversativo. Ora triste, ora alegre, José segue a vida. Eu tenho alternância de ideias. Ora estou triste, ora estou alegre. Essas aí são as condições alternativas. As folhas secas caem, logo é inverno. Ou seja, se as folhas secas caem lá no cerrado, né? Você sabe que no inverno o cerrado libera as folhas. As plantas liberam as folhas para poder descansar um pouco, mesmo porque tem pouca água. E aí apresenta então a ideia de que é inverno, né? Na conclusão que é inverno. Não entre o pomar, que o cão é bravo. Não entre o pomar porque o cão é bravo. Aí está dando uma explicação porque você não deve entrar no pomar, né? Será atacado, não é verdade? Esse que aí, ó, entrou como um porquê. Não entra no pomar porque o cão é bravo. Simples assim, tá bom? Seguindo então, vamos para as condições, os bizus aí, ó. Condições condenativas, bizu. O senão pode aparecer como condição explicativa. Não fuja, senão morre. Atentem bastante para esse estudo de conjunções, gente. Esse senão é muito explorado em questões de concurso de interpretação textual. Ok? Nesse caso aí, ele é conjunção coordenativa. Tá bom? Explicativa. Então, ou seja, está trazendo uma explicação. O senão morre é uma explicação para não fuja. Combinado? E as bancas adoram colocar lá esse senão e colocam as palavras que podem substituir ou não, né? Das alternativas. Aí quem não sabe que é uma explicação, acha que é causa. Eles colocam lá a letra A, explicação, e na D, a causa. Ou então invertem, né? Coloca causa na A. O aluno olha assim, e está ali disperso, porque ele está nervoso, e marca a letra A e vai embora. Sai feliz da sala de aula, comentando lá fora, né? Aí vem o gabarito, ou então o aluno mais safo, já derruba o menino ali na saída do portão, né? Vamos então para a próxima. Conjunções subordinativas. Essas aí, né, são por demais interessantes e, assim, primordiais para o nosso estudo em português, tá? Atentem-se bastante para as conjunções, tanto as coordenativas como as subordinativas. Observe que na letra A eu marquei que nós temos as condições integrantes. Grave esse termo. As condições subordinativas integrantes introduzem orações substantivas. São as palavras que e a palavra se. Crepaldi, quantas condições integrantes eu tenho? Duas somente. A palavra que e a palavra se. Quando introduzirem orações substantivas. Não vamos esquecer disso, tá? Por enquanto eu não vou dar ênfase aqui ao estudo das orações, vamos só mostrar. É preciso que trabalhemos. Esse que está ligando a oração é preciso, com a oração trabalhemos. Que trabalhemos é a oração subordinada e é preciso a oração principal. Então esse que aí chama na íntegra conjunção subordinativa, ok? Integrante substantiva. Vem lá na prova, na conjunção integrante subordinativa substantiva. Esse é o termo que vem lá, né? Não disse se era verdade. Quem não diz isso, se era verdade. Então esse se está colocando uma oração com função de substantivo. Não disse isso, não disse aquilo, né? Igual em cima, ó, é preciso isso que trabalhemos. Não disse isso, se era verdade. Tudo que é isso ou é aquilo,
na língua portuguesa é um substantivo, tá, gente? Então, bizu, nas interrogativas indiretas, ocupam o lugar das condições integrantes, os advérbios e pronomes interrogativos. Então, as orações substantivas nem sempre serão iniciadas por conjunção subordinativa integrante que e se. Olha os exemplos embaixo aí. Maria perguntou quem cair na escada. Ela perguntou isso, quem cair na escada. Então, essa oração é uma substantiva e nem por isso está introduzido com a palavra que ou se. Está com o pronome definido interrogativo quem. Né? Quem cair na escada? Maria perguntou. Se você inverter o período, questiona. Quem cair na escada? Maria perguntou. Observe porque está confusão interrogativa. O Poder Executivo desconhecia onde errou tanto. Onde errou tanto, o Poder desconhecia. Tá vendo? Então esse onde é um advérbio também interrogativo. São outras formas, outras palavras que podem introduzir uma oração substantiva que não sejam as palavras que e se, tá bom? Vamos para as subordinativas. As integrantes agora são subordinativas, né? As causais. Olha aí. Exprimem a causa ou justificativa do que se declara. Ficou sem grana porque perdeu o emprego. O fato de ter perdido o emprego o levou a ficar sem grana. Normalmente é assim. Às vezes não, né? O emprego aparece na frente rapidinho, né? A grana que seja recebido o acerto perdura um pouquinho, mas se ficar muito tempo sem trabalhar, a grana acaba, né? Então esse porquê está traduzindo a oração que é a causa do que se foi declarado e ficou sem grana. O abacateiro produziu bastante, que foi bem adubado. Então esse que está traduzindo a oração que foi bem adubado é a causa para que o abacateiro tenha produzido bastante. Esse que aqui é uma conjunção também causal. Como é carnaval, pulemos no salão. Pulemos no salão, por quê? Porque é carnaval. Então esse como aqui, ó, é uma conjunção subordinativa causal. Tá bom? Bizu, quando e se. Então a palavra quando e se podem ser causal. Observe. Se gostava de Almira, por que não procurou nunca mais? Na verdade, esse se é o já que. Já que gostava de Almira, por que não procurou nunca mais? Aí esse se vai ser causal. Cuidado quando o se é causal, gente. Porque a gente estuda e aprende que o se como condição, ele é condicional. Tá? Não é assim. Tem que olhar o contexto. Por que ficar no centro quando há uma lapinha para dormir? Melhor? Então, por que ficar no centro, né? Porque é uma lapinha para dormir melhor. Ou seja, já que é uma lapinha para dormir melhor. Então, ou seja, todas as vezes que a palavra quando ou se representar já que, fiquem espertos, será causal. Isso é muito, muito cobrado em questões de concurso público, né? E a gente erra uma questão babaquinha de interpretação de texto porque ele desconhece esses macetinhos aqui, esses bizus, tá bom? As comparativas. Inicia orações que constituem uma comparação. O filho morreu tal qual o pai. Você conhece tão bem como eu a gramática. Então o conhecimento está sendo comparado. As concessivas exprimem o fato contrário, mas não o anula. Aí está um conceito importante. A concessiva, ela diferencia lá em cima da coordenativa. Tá aqui, ó, adversativa. Tá vendo? No conceito ela diferencia, ó. A adversativa, ela vai trazer uma adversidade, uma contrariedade, mas na verdade o fato de não se preparar não vai passar. Um fato anula o outro.
A concessiva, isso não ocorre. Lá na concessiva, um fato é um fato contrário, mas um não anula o outro. Ou seja, chegou em casa cedo, embora o trânsito estivesse ruim. Ou seja, mesmo com o trânsito ruim, ainda o cabra chegou cedo em casa. Então essa conjunção embora não anulou os dois fatos, apesar de circunstâncias contrárias, né? Pedro estava viciado, sem que tivesse consciência disso, né? Ao contrário, ele não tinha consciência e estava viciado, né? O fato de ele estar consciente não deixou que ele não ficasse viciado, tá vendo? Então é isso aí. A condicional exprime condição ou hipótese. Se você for à praia, irei também. Ou seja, só irei à praia se você for. É a condição. A menos que chova torrencialmente, plantaremos verduras no verão. Não é? Vem agora as conformativas. Exprime um acordo, uma conformidade, uma concordância. Todos estudaremos conforme o edital. Então, em concordância com o edital que nós vamos estudar. Senão não passa ninguém, né? Consoante anunciamos, o Covid veio para ficar. Está aí nossa realidade, né? Segundo os cientistas, as próximas gerações todas terão que enfrentar o Covid, assim como nós enfrentamos a gripe por toda a vida, né? Para consecutivas. Exprime a consequência ou efeito do fato declarado. Muito bem. Vamos lá então. A consequência ou efeito do fato declarado. Eu costumo falar em sala de aula que normalmente as consecutivas vão trazer umas palavras de efeito, né? O tal, tanto, né? Mas isso não é regra não, da gente. Mas normalmente é assim, né? Mesmo que ela esteja implícita, ok? Então, ela me olha de modo tal, ou seja, de tal modo, que me deixa encabulado. Tá vendo? Eu tive a consequência de ficar encabulado pela maneira, né, da pessoa me olhar. Na verdade, eu estou dando exemplo a gente. Não tem nada disso mais não, né? Então, ó, comeu tanto que engordou em demasia. Olha só, comeu tanto, a palavra de efeito aí, ó, tal, tanto, tá vendo? Que engordou em demasia, ou seja, houve a consequência dele engordar em demasia pelo fato de ele comer tanto, né? Bizu, o senão pode ser consecutivo no sentido de sem que. O padeiro não passava madrugada se não queimasse a fornada. Sem que queimasse a fornada. Tá? Isso é todo para ser os bizus para vocês ficarem espertos em questões de interpretação e às vezes com as questões objetivas mesmo, né? As temporais exprime ideia de tempo, ocasião, momento, instante. Quando estive em Brasília, Tabatinga era uma vilela. Deve ter muito tempo, né? Enquanto eu dormia, ela se foi com outro. Danou-se. Não é? Deve ser terrível, né? Você acorda, palpa assim a cama do lado, já foi, já era, né? Aí, o bicho pega para quem fica, né? Vamos lá então. Bizu, mal pode ser temporal. Cuidado com a palavra mal, hein? Mal nem sempre é advérbio de modo. Olha aí. Mal o concerto começou, a plateia se mostrou emocionada. Então, ela se mostrou emocionada nesse momento, nessa ocasião, quando começou o concerto. E aqui nós temos as finais. Exprime a finalidade de ato realizado. Fique em silêncio para que não se disperse. É preciso orar porque a guerra acabe logo. Para que a guerra acabe logo, né? A fim de que a guerra acabe logo. Então, tente colocar o a fim de, para vocês perceberem. Fique em silêncio a fim de que não se disperse. É preciso orar a fim de que a guerra acabe logo. Show? Vamos para os proporcionais.
exprime concomitância ou simultaneidade. À medida que forçamos a barra, avançamos para o abismo. Observe que tem uma proporção entre uma ação e outra. Quanto mais conheço a humanidade, menos acredito na paz derradeira. Isso eu tirei, tá, gente? Não sou eu não, tá? Verdade? Eu não penso assim não, tá? É só que eu tirei de um livro lá, beleza? Nem sei, nem coloquei o autor dessa obra de arte aqui não, porque... Então, quanto mais conheço a humanidade, menos acredito na paz derradeira. Não pensemos assim, vamos acreditar no futuro, porque senão a gente perde a esperança, né? Até de criar nossos filhos. Vamos lá então para o final dessa aula, né? Estamos aqui com o finalzinho, acabou essa matéria, ok? Agora, muito obrigado a todos vocês e fique com Deus. Vamos para a próxima aula.